E estamos de volta com a nossa convidada de hoje, a feminista, ativista Benilda Brito. Benilda, eu vou, para começar, já mostrar esse livro que é muito interessante, Negras em Confidências. Como é que é o subtítulo? Bullying não, isso é racismo. Isso mesmo. Eu queria só falar um pouquinho do livro, fazer um breve resumo, porque é o seguinte, eu amei o prefácio da Marília Carvalho, ela é psicanalista, e ela fala o quanto é importante a gente se debruçar sobre o passado, principalmente, que é uma proposta da psicanálise, né? Para você rever certos mitos fundadores e você não ficar na repetição. Então, você, ao relatar, ao ficcionalizar, quer dizer, no sentido de escrever sobre experiências passadas, principalmente as dolorosas, traumáticas, você tem a oportunidade de escapar da repetição, que é o que eu faço também na minha análise há pelo menos 5 anos, e é um trabalho muito lento. Mas eu queria te dizer, principalmente sobre esse livro, que são histórias, né, de educadoras e as próprias histórias que elas vivenciaram na escola, que seria de supor um espaço igualitário e, na verdade, é um espaço de crueldade. Dizer que eu fiquei muito emocionada com esse livro. Eu não posso falar muito, porque daqui a pouco eu já vou começar a chorar de novo, né? Porque aqui tem algumas histórias, eu vou me alongar só um pouquinho nessa hora, que são histórias, não é? A menina que é convidada pela professora para passar uma tarde e ela pensa que vai ser uma visita, ela é uma distinção, isso, e na verdade a professora coloca ela para trabalhar. Os meninos que são separados, as crianças que são separadas das outras crianças, todos vão embora satisfeitos, a aula acabou, eles são separados porque eles são colocados para limpar a latrina. Isso. A criança que quer participar da festa de Nossa Senhora e não pode porque ela é negra. Mas em tudo isso eu queria voltar à sua avó, a Benigne, que foi a história mais bonita que eu vi, que é onde eu espero não chorar. Eu espero não chorar. Mas é porque ela, ao pentear seus cabelos crespos, ela sempre dizia, a minha neguinha está linda. Aí você fala, né, no momento, eu cresci ouvindo essas duas palavras, negra e linda. Então, a palavra da sua avó te deu a força para você enfrentar a violência do mundo. Essa palavra é uma palavra poderosa. Poderosa, Miri, porque até eu choro muito, porque escrever esse livro foi um desafio, né? Foi o presidente Lula, em 2003, sancionou a Lei 10.639, que vai tratar da obrigatoriedade da história e cultura africana na escola. Muitos professores não aceitam esse debate e a gente queria fazer uma contribuição. A ideia do livro é isso. E todo mundo trata o racismo na escola como uma questão de bullying. O outro é magrinho, também sofre bullying. A mesma pessoa lourinha é bullying. Não é. Porque o bullying vai te descaracterizar, mas o racismo te desumaniza. É muito mais grave. É muito pior. Muito mais pesado. Então, você vai ver leituras aí, depoimentos, né? O que é importante do livro é as pessoas entenderem que são histórias reais. Isso aconteceu de verdade. Para muitas mulheres que eu convidei para estar escrevendo seu depoimento, elas me ligavam chorando. Benilda, mexer com isso foi muito difícil. Foi muito difícil rememorar. Essa pessoa aí, né, que a professora chama para ir para casa e que ela vai passear, era para lavar vasilha e lavar banheiro, é a Vanessa Beco, que é uma militante histórica aqui de Belo Horizonte, né? E Vanessa conta isso com muita emoção, como outras tantas mulheres, como... enfim, é difícil de falar mesmo. Porque o racismo faz isso, ele te destrói. Eu acho que negro... Destrói seu corpo, destrói sua alma, destrói tudo, né? Não tem André Luiz, Bezerra de Menezes, Freud, Jesus Cristo, Orixá, que vai tirar sequelas que o racismo provoca na gente, porque a negação é você olhar para o espelho e não se ver e não se gostar, se ver e não te aceitar e afirmar sua macaca mesmo, né? Então, é verdade tudo que eles dizem, porque é um contradiscurso que a gente tem que fazer. E a gente assumir falando que negro é lindo, chegar onde nós chegamos, foi muito caro, graças ao movimento negro. Engraçado que o movimento negro norte-americano já afirmava isso, né? Black is beautiful, né? Quer dizer, agora, pra gente aqui no Brasil foi muito diferente. Quando você pega que o Brasil foi o país que mais invadiu o continente africano, trouxe negros como escravos. Aliás, era o segundo mercado de escravos do mundo. Segundo mercado, e ele foi o primeiro maior, ele foi o maior importador, ele é que mais comercializava, ele foi o segundo mercado, mas quem mais invadiu a África e trouxe negros na condição de escravo foi o Brasil. E ele veio o segundo negociador,
O último a abolir a escravidão, ele abole em 1888, quando o resto do mundo já tinha abolido a escravidão. Então, para a história, 100 e poucos anos, é muito pouco tempo. E a forma também da abolição, né? Que foi simplesmente se desfazer dos escravos e deixá-los na rua. A Lei Áurea é a pronto, jurisprudência menor que existe no mundo. Ela tem 2 linhas, está extinta a escravidão no Brasil, revoga-se as disposições em contrários. Ninguém fala nada. E aquele tanto de negro que a gente trouxe lá, vamos levar de novo, ninguém fala nada. Então, por isso que eu tenho orgulho da minha raça. Nós somos um povo que sobrevivemos à nossa própria sorte. Por isso que uma vitória nossa não é uma vitória só nossa. Ela é uma vitória coletiva. Eu falo que o negro que forma na universidade, o negro que tem acesso a um posto de trabalho, ele não pensa assim, vou trocar de carro. Ele pensa, quando seu salário aumenta, eu vou ajudar minha tia a trocar o piso, eu vou ajudar minha cunhada que está estudando agora, vou colocar minha sobrinha na creche. E é isso que as mulheres negras vão fazer. Por isso que a história do feminismo, Miriam, tem que ser repensado muito. Teve um tempo que sujeitos feministas eram só aquelas mulheres brancas do lar, da casa, que foram queimar sutiã. É claro que aquele movimento foi importante, né? Eu tenho a impressão que foi, porque eu sou feminista histórica, então enquanto elas estavam lá, mas é porque naquele tempo a gente, mulher negra, por exemplo, estava em outro lugar do feminismo. A gente estava cuidando dos nossos filhos, a gente estava cuidando da casa da branca para ela ir para a rua, né? Para ela ser feminista, queimar o sutiã, alguém tinha que ficar. Alguém tinha que ficar lá, né? E também nós éramos mulheres, a gente não participava desse debate. Isso. É por isso que a gente fala de enegrecer o movimento feminista. E por isso que hoje tem o feminismo negro, como tem o feminismo trans. As mulheres transexuais, por exemplo, elas estão discutindo que são feministas. Muitas feministas não aceitam. Agora, enfrentar também o problema da violência doméstica com o próprio companheiro negro também em casa. Porque, na verdade, não dá nem para caracterizar só para ele. O mapa da violência está dizendo para a gente que de 2003 a 2013, a violência contra as mulheres negras aumentou 54%. Mas esse mesmo período de 2013 a 2013, ela diminui 10% para as mulheres brancas. Então, tem uma questão que está para além do ambiente doméstico. O que é essa política aí, que ela é a mesma política, é a mesma legislação, Maria da Penha para todo mundo, mas ela tem uma eficiência para as mulheres brancas que não tem para nós, mulheres negras. E aí não dá para colocar que é só porque é o homem negro, porque muitas vezes eu não sei se esse casal é negro. Esse casal pode ser um casal interracial. Existe uma discussão que eu acho que ela é cultural, que ela é racista e que ela silencia quando a gente faz o recorte racial. Então, eu acho que o poder público tem que pensar, tem uma coisa que não está funcionando. Numa década, se aumenta 54% para um tipo de mulher e diminui 10% para um tipo de outro, e isso é histórico, né? Nessa luta, onde que você situa o coletivo Nizinga? Então, o Nizinga nasce em 1987, aqui em Belo Horizonte, quando a gente cansou de 30 dar anos. entrevista para a universidade, principalmente para a Universidade Federal, né? Que ela vai ser uma das primeiras. É sempre seu objeto de pesquisa, né? A gente foi por isso que nasceu o Nizinga. Exatamente isso. Para deixar de ser objeto, ser sujeito. A gente falou assim, a pessoa ia, entrevistava uma, entrevistava outra, a gente falava um tanto de coisa, quando ia ler a pesquisa, quando conseguia ler, quando conseguia ter acesso, a gente lia e falava assim, mas eu não falei isso, mas a pessoa não entendeu, mas não era isso. A gente falou, chega, no movimento feminista não tinha discussão racial. No movimento negro, não tinha discussão da mulher. Nossa, não para. Nós vamos criar mulheres negras. Nós queremos... Então, tem 30 anos em Belo Horizonte que o Nizinga atua na discussão das mulheres negras. E pelo Brasil são vários coletivos, milhões. Né? Nós fazemos parte de uma articulação de mulheres negras brasileiras. Né? Tem a MNB, tem várias instituições. Na MNB, nós somos mais de 40 instituições espalhadas pelo Brasil inteiro. Então, hoje eu falo que qualquer pesquisador, qualquer pessoa que for fazer entrevista, se você não fizer o recorte racial, não vale sua pesquisa. Porque se o Brasil é o segundo país de maior população negra do mundo, no último censo nós chegamos a 54%, e se as mulheres é a maioria da população, nós estamos falando de um país cheio de mulher negra. Olha, fazendo esse seu raciocínio, seguindo esse seu raciocínio, a gente entrevistou um dia desse a economista falando que os maiores atingidos pela reforma da Previdência, pelas leis trabalhistas, serão as mulheres. Aí, acho que fazendo esse recorte, serão as mulheres e principalmente as mulheres negras. Porque são as que trabalham no campo, são as domésticas, em péssimas condições, que ficarão em situação pior. Quer dizer, o contexto político atual é muito prejudicial às mulheres negras. Os piores salários são os nossos. E um dado interessante que o GES publicou agora recentemente é que nós somos as que menos permanecemos desempregadas, porque nós topamos qualquer trabalho. Então, assim, no mercado informal, nós também somos a grande maioria. Então, eu estava te falando que eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. O que eu vou fazer até os 65, criando 3 filhos sozinha? Eu me separei com 27 anos, né? Fiquei sozinha com 3 meninos. Eu era uma criança, minha mãe dizendo, volta para casa, mas eu saio de uma casa de 7 irmãos. Pobres. E eu volto com mais 3 filhos? Eu não podia, eu tinha que me virar, mas emocionalmente, financeiramente, o seu desgaste ele é muito grande para você chegar aos 65 anos com uma vida produtiva feliz.
sobreviver ao racismo, ao sexismo, né, ao machismo e chegar sorrindo aos 65 anos é muito difícil. Por isso que esse livro me inspira muito. Ouvir as outras mulheres, ouvir as outras histórias. Foi uma contribuição que a gente deu e muita gente lê, se emociona e percebe que os dados que as pessoas fazem no Brasil de pesquisa de rendimento escolar, se não tiver afeto, se a gente não vencer o racismo, eles vão impactar negativamente sempre, porque o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que o MEC trabalha, ele vai variar muito dependendo do carinho, dependendo do respeito à diversidade. Vamos fazer um pequeno intervalo e nós voltamos então daqui a pouco já falando sobre a questão do movimento negro na contemporaneidade. Até daqui a pouco.